Bem, pessoal, voltamos. Vamos aqui para o nosso segundo tempo da aula. Bom, muita gente pediu, então eu vou manter essa abertura da aula pelo Periscope também, paralela aqui ao Portal F3. Então eu estou com as duas transmissões rodando, a transmissão do Portal F3 e a transmissão do Periscope. Tá torto, mas não tem jeito, se eu botar assim ele vai cair, vou tentar assim, porque ele está com o carregador embaixo. Então ele está com o fio do carregador por baixo. Eu estou sem o suporte. Tá? Vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês aqui agora no portal e no Periscope. Tudo bem? A aula de hoje agora é o bloco 2. No portal tá caindo. Caiu para mim aqui. Pera aí. Deixa eu sair do portal e voltar. Pera aí. Eu não estava conseguindo rota para fazer a transmissão pelo live do portal. Fechei o portal aqui, vou abrir de novo, só um segundo. Vocês no Periscope já estão com o sinal aberto comigo. Eu estou no meio de uma aula ao vivo aí para o Brasil, tá? Uma aula que a gente está fazendo é o bloco 2 agora da aula. O primeiro bloco teve 1h30. A gente está falando sobre TCMD e TBI. Deixa eu tentar de novo, mais uma vez aqui. Abrindo o site do portal. Só um segundo, vocês do Periscope. Deixa eu nomear aqui aula, ITBI, TCMD, aula 5, bloco 2, 28 de dezembro de 2015, Flórida, segunda fase tributária, PB. Vamos lá, vamos ver se abre agora aqui. Bom, abriu, espero que fique tranquilo agora, né? Vamos ver. Transmissão do portal ok. Vamos ver se ela vai sustentar. Eu não estava conseguindo voltar a transmissão. Fiquei esperando aqui bastante tempo. Acho que agora vai. Perfect Extreme, 29 FPS, 454 kbps. Bom, vamos lá. Então está aberto aqui no site do portal, está aberto no Periscope, tudo bem? E nós vamos caminhar agora para o encerramento do nosso curso de TCMD e TBI, tudo bem? Então, vocês que estão no Periscope e estão no portal, os dois estão abertos. Um beijão aí, Cirlane, Lid, Fi, Pati, Fran, Nelminha, Cléa, Aninha, um beijo gigantesco, Sami, Dira, para todas vocês aí que me acompanham sempre, tá bom? Vou pedir a galera do Periscope aqui sem mensagens, só coraçãozinho. E aí, como a professora Jaqueline e a Lian fez, compartilhando. Galera do Amo Direito, um beijão para vocês, sempre no meu coração, né? E vamos lá, a gente tem uma pauta grande agora para fechar, para encerrar o nosso curso de TBI e TCMD. Essa é a quinta aula e esse é o bloco 2 da quinta aula, tudo bem? O professor Cláudio Carlos de Souza apareceu ali no Periscope. Me permitam rapidamente cumprimentar o promotor de justiça lá do MP do Rio de Janeiro, meu professor Cláudio Carlos de Souza, está aí ao vivo. Ele vai hoje terminar a transmissão que ele iniciou ontem de Direito Empresarial na Operação MP lá do Periscope do Amo Direito. Então, vocês que estão aqui no Periscope, sigam esse grande professor. Ele é maravilhoso, é um cara acima da média, muito diferenciado. Com ele você aprende ou aprende Direito Empresarial. Ele aparece aqui como CC Souza. Ele vai fazer algum comentário aí. Carlos, se puder, faça um comentário para que o pessoal possa te seguir. Um cara sério, aulas bem focadas, objetivas, muito aprofundadas, né? Um grande professor, Cláudio Carlos de Souza. Aparece aí a fotinho dele de terno no Periscope. O nome dele é CC de Cláudio Carlos Souza, tá? Se ele aparecer e fizer algum comentário, sigam ele, que é um baita professor de Direito Empresarial de estirpe maior. É o meu professor de Direito Empresarial. Foi com ele que eu estudei e foi com ele que eu aprendi. É com ele, inclusive, que eu tiro as minhas dúvidas na parte tributária e empresarial. É a ele que eu consulto quando tenho alguma dúvida sobre trespasse, responsabilidade administrador, crédito tributário na falência, na recuperação judicial de empresas. É com ele que eu me consulto e ele sempre muito cortês, me dá explicações perfeitas, didáticas, que me ajudam muito para as minhas aulas de Direito Tributário. Então, se você estiver aí, Cláudio, faça um comentário para que as pessoas possam te seguir aí no seu Periscope. Hoje eu vou estar te assistindo no Amo Direito, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar conversando com vocês aqui sobre sujeitos do ITCMD e do ITBI,
ok? Sujeito ativo, sujeito passivo, sujeito ativo e sujeito passivo do ITCMD e do ITBI, ok? Tema que é sempre perguntado nas provas. Vamos lá, olhem bem. O sujeito passivo primeiro. A gente precisa separar o sujeito passivo nas transmissões causa-morte e o sujeito passivo nas transmissões intervivos. Tudo bem? Bom, quando eu tenho transmissões de bens causa-morte, você já aprendeu, essa é a 5ª aula, bloco 2, chegamos ao final do curso aqui, você já aprendeu que nas transmissões causa-mortes, o sujeito passivo, responsável por pagar não só o imposto pela transmissão causa-morte, mas por adimplir as dívidas que o decújo deixou em vida, e ainda aqueles débitos que surgem no curso do inventário. O sujeito passivo é o conjunto de herdeiros e, se houverem, de legatários. Quem tem que pagar o imposto sobre transmissão causa-morte? Quem é que tem que adimplir as dívidas que o decújo deixou em vida e que sucedem nos limites da força patrimonial do espólio? Quem é o sujeito passivo na transmissão causa-morte? Os herdeiros e legatários. E aí muito cuidado para não errar isso na prova. Por tudo que você estudou comigo, nessas mais de 12 horas de aula de TD e TBI, por tudo que você estudou comigo aqui, presta atenção. As dívidas que o decújo tinha em vida, dívidas tributárias ou não, elas sucedem junto com os bens que ele deixa no espólio, mas até o limite dessas forças do espólio. Fica atento, porque os herdeiros e legatários, eles não têm que suportar o ônus desses débitos com capital próprio, com receita própria, com patrimônio pessoal deles. As dívidas anteriores à abertura da sucessão, que foram dívidas que o decújo descontraiu em vida, essas dívidas sucedem sim, mas dentro dos limites dos bens do espólio. Então, os herdeiros, eles, para poderem partilhar o que vai sobrar após serem quitadas as dívidas, eles têm que adimplir esses débitos. Então, se o decújo morreu e deixou 900 mil de herança e uma dívida ou dívidas de 600 mil, desses 900 mil, tem que sair o valor de 600 mil para quitar esse montante de débitos gerados em vida pelo decújo. Os responsáveis por esse adimplemento são os herdeiros, que são responsabilizados, que são conduzidos, administrados pelo inventariante no inventário. O inventariante assume a missão de ser o gestor do inventário, de administrá-lo, administrar as relações jurídicas, o cumprimento dos deveres, a tutela dos direitos. Então o inventariante promove esse pagamento. As dívidas que o decújo tinha em vida, elas têm que ser pagas no curso do inventário. Agora preste atenção para não errar em prova. Os herdeiros não têm que pagar com capital próprio, com o dinheiro do bolso deles. O patrimônio deles não é atingido para quitar essas dívidas que o decújo deixou em vida. As dívidas que o decújo deixou em vida sucedem sim contra o espólio, na pessoa dos herdeiros e legatários, e há um dever formal do inventariante de administrar essas relações. Mas o que eu quero que você entenda é que o fisco não vai penhorar numa execução fiscal os bens pessoais dos herdeiros por dívidas que o decújo deixou em vida. As dívidas que o decújo deixou em vida têm que ser pagas com o patrimônio que ele deixa após a morte. Se ele deixar um patrimônio de 900 mil e deixar a dívida de 900 mil, esses 900 mil do patrimônio pagam a dívida de 900 mil e os herdeiros não recebem nada, mas também não tem seu patrimônio atingido. Se o decújo faleceu e deixou um patrimônio de 900 mil e deixou dívida de 600 mil, o que é que pode acontecer? Essas dívidas sucedem, paga-se o montante de 600 mil e 300 mil é o que sobra para ser partilhado entre os herdeiros, na proporção dos quinhões de cada um. Ok? Então, as dívidas que o decújo tinha em vida, que são dívidas anteriores à abertura da sucessão, tributárias ou não, a responsabilidade pelo adimplemento se transfere para o espólio e para os herdeiros. Agora, os herdeiros não têm que adimplir isso com patrimônio pessoal. A dívida tem que ser adimplida com as forças patrimoniais que o decújo deixou e integram o espólio. Exemplifico. Se meu pai tiver hoje 900 mil reais de patrimônio para deixar para mim e para meus irmãos, e tiver 900 mil de dívida, meu pai morrendo, essas dívidas que ele tem de 900 mil, eu não tenho que pagar essa conta, não sou fiador, não sou avalista, não sou garantidor dele. Nem eu, nem meus irmãos. Quem tem que pagar essa dívida de 900 mil é o patrimônio, tem que se adimplir essas dívidas com o patrimônio dele. Então essas dívidas sucedem junto com o ativo patrimonial, esse passivo sucede junto com o ativo no espólio. E no espólio administrar-se-á esse rol de relações para adimplir os débitos referentes aos créditos que os credores, que eram credores do ainda vivo devedor, agora decujos,
se habilitarão e habilitarão esses créditos no inventário, no juízo do arrolamento, para receberem. Então, no direito tributário, o imposto de renda pessoa física que o decúdio devia, o ISS pessoa física que ele devia, o IPVA do carro que ele devia, o IPTU do imóvel que ele devia, sucedem sim contra os herdeiros e legatários, que são o sujeito passivo dessa relação. Ocorre uma transferência da responsabilidade, uma sucessão da responsabilidade em razão da morte. Todavia, lembre, os herdeiros e legatários que responderão pelas dívidas tributárias ou não que o decúdio deixou, eles não respondem com seus bens pessoais. Ok? Eles responderão com o que houver ali de bens no espólio, sacrificando o que seria a expectativa de direito de receberem a herança para adimplirem os débitos. Os herdeiros, você me viu dizer isso aqui a semana inteira, o fim de semana todo. Os herdeiros só recebem a sobra, se sobrar. Lembre, o herdeiro é o último credor a receber. Os credores que o decúdio tinha em vida têm o direito de receber, discutindo o patrimônio dele no inventário e no arrolamento. Eles se habilitam, fazem prova do título que legitima o direito creditório deles e recebem primeiro. Os herdeiros só recebem se sobrar. Se meu pai morrer hoje e deixar 20 milhões de patrimônio ativo para mim e meus irmãos, mas deixar 20 milhões de dívidas, eu e meus irmãos não recebemos nada. E as dívidas que meu pai tinha tributárias em vida, eu e meu irmão e meus irmãos passamos a ser os responsáveis por essa dívida, mas com a particularidade que a gente responde com os bens do espólio, que pela Cesine passariam a pertencer a nós, até o limite desse patrimônio. Se meu pai tivesse 20 milhões de dívida e morresse deixando 15 milhões de ativo patrimonial, não se pagariam a todos os credores, instaurar-se-ia o concurso de credores, e dos 15 milhões do espólio pagar-se-ia 15 milhões. 5 milhões ficariam inadimplidos, insolvidos. E eu não tenho que tirar patrimônio pessoal meu, nem meu irmão, nem minha irmã para pagar isso aqui. Tá claro para vocês? Bingo. Então, a primeira ideia, sujeito passivo, né? Quando se tem um inventário, quando se tem uma tributação, na morte de alguém, o sujeito passivo em relação às dívidas tributárias que o decúdio tinha em vida é o herdeiro, são os herdeiros juntos em comunhão, ok? Mas pagando com patrimônio deixado no inventário e não com patrimônio pessoal. Maravilha? Maravilha. Continue comigo. Bom, aí incide o ITCM sobre aquilo que efetivamente se transmite. Abatidas as dívidas, exemplo, o cara morreu e deixou 20 milhões de patrimônio. Deixou 15 milhões de dívida, sobraram 5 milhões. Pagas as dívidas, sobram 5 milhões. Esses 5 milhões é o que vai se repartir entre os herdeiros, correto? Aí incide o imposto sobre transmissão causa-morte. Imagine que são dois irmãos concorrendo por igual, 2 milhões e meio para cada um. O ITCM incide duas vezes, uma sobre 2 milhões e meio e outra sobre 2 milhões e meio. Lembre o que você aprendeu hoje, o ITCM e ontem e hoje. O ITCM incide sobre cada transmissão. Lembre que cada transmissão causa-mortes é um fato gerador independente. Lembre do nosso gráfico aqui. Lembre do gráfico da aula de ontem e da aula de hoje, tudo bem? A cruzinha aqui em cima do decúdios. De rosa aqui as três transmissões, F1, F2 e F3. Filho 1, filho 2, filho 3, cada um com um terço, ok? Lembre que eu tenho fato gerador 1, fato gerador 2, fato gerador 3. Eu tenho a relação jurídica obrigacional tributária 1, relação jurídica obrigacional tributária 2, relação jurídica obrigacional tributária 3. Cada transmissão para cada herdeiro é um fato gerador independente. Não se esqueça, ok? Ontem a gente aprendeu, ó, 35, cadê? Tá aqui. 35, tá aqui embaixo, ó. Cadê? Tá aqui, porra, aqui ao contrário. 35, parágrafo único do CTN. Cada fato gerador é independente um do outro. Cada transmissão para cada herdeiro que não renunciou para o monte e aceitou a herança é um fato gerador independente. Então, o que é que acontece na transmissão causa-morte? O imposto incide sobre cada transmissão para cada herdeiro. Se o cara deixou 5 milhões e tem dois herdeiros, dois irmãos, concorrendo por igual, meio a meio, 50%, 50%, 2 milhões e meio para cada um, incide o imposto sobre a transmissão causa-morte de 2 milhões e meio para o herdeiro 1 e incide o outro imposto sobre a transmissão causa-morte para o herdeiro 2. Cada herdeiro é sujeito passivo da relação jurídica obrigacional tributária que nasce quando cada um aceita. Então, se meu pai morrer e deixar 10 milhões e eu e meu irmão aceitarmos a herança, nenhum dos dois abdicar, renunciar abdicativamente para o monte, se eu e meu irmão aceitarmos a herança, e meu pai deixar 5 milhões, 2 milhões e meio para mim, 2 milhões e meio para meu irmão, eu sou o sujeito passivo da minha relação tributária, meu irmão é o sujeito passivo da relação tributária dele. E não há solidariedade entre nós. Ok? Então, se meu pai deixou 5 milhões e dois irmãos aceitaram,
Cada um tem aqui 2,5 milhões, tem duas relações jurídicas obrigacionais tributárias diferentes, com sujeitos passivos diferentes. Cada herdeiro no quinhão que recebe é um sujeito passivo e eu tenho que quitar o meu imposto sobre a transmissão causa morte de 2,5 milhões, meu irmão tem que quitar o dele. Enquanto todos não quitarem, o inventário não segue, não anda sem o adimplemento do imposto sobre a transmissão causa morte. Tudo bem? No bloco passado você aprendeu, está gravado, está salvo no Periscope. A galera que está vendo a aula ao vivo pelo portal F3 vai subir a aula no final do dia. Tá? No Periscope já está salvo. O bloco passado foi violento, a aula de 1h30 foi top pra cacete. Aí o bloco passado você aprendeu que cada transmissão causa mortes tem uma tributação. O sujeito passivo é o herdeiro que confirmou na aceitação da herança, confirmou receber o seu quinhão e ele é o sujeito passivo. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, então vamos lá. Eu tenho, portanto, tá, na transmissão causa mortes, o sujeito passivo do ITCM é cada herdeiro ou legatário que confirmar que aceita o ganho patrimonial proporcionado em razão da morte do decurso. Sejam os herdeiros legítimos, herdeiros necessários, recebendo pela vocação hereditária, sejam os legatários recebendo o legado instituído no testamento, no negócio jurídico unilateral, disposição de última vontade. Tudo bem? Beleza. Então, está visto aí sujeito passivo na transmissão causa-morte. E nas transmissões intervivos? Quem é sujeito passivo nas transmissões intervivos? Eu falei sobre isso ao longo do fim de semana. Eu vou repetir agora que isso cai muito em prova. Gente, nas transmissões intervivos eu posso ter o imposto estadual, se a transmissão intervivos for a título de doação, ok? Então eu posso ter no imposto sobre doações, né, que é o ITCM-D. Agora me interessa o D de doação. Não estou falando mais do TCM, da transmissão causa-morte. Me interessa falar no D de doação. No imposto sobre doação, transmissão intervivos, doação é feita entre um doador e um donatário, são pessoas vivas. Ok? Morto não doa, morto não é donatário. Então, transmissões de bens em razão de contrato de doação são transmissões intervivos. Tá? Então, quando o Estado cobra o imposto sobre doação, lembre que o sujeito passivo pode ser tanto o donatário como o doador. Cuidado que as pessoas pensam que o sujeito passivo é sempre o donatário. Não necessariamente. Lembre que o sujeito passivo pode ser qualquer das partes na operação tributada. Então, havendo aquele contrato de doação em que Pedro Barreto doa, vamos lá, eu vou doar uma casa para o meu amigo Marquinhos lá em Fortaleza. Então, se o Pedro Barreto vai doar uma casa para o amigo Marquinhos lá em Fortaleza, quem é o sujeito passivo? Pode ser tanto o Marquinhos donatário como Pedro Barreto doador. Quem vai definir isso é a lei estadual do ITCMD daquele determinado estado. Então, se o imóvel está lá em Fortaleza, o imposto será devido ao estado do Ceará, ok? Na doação de imóveis, a gente vai falar sobre isso já já, sujeito ativo, o imposto é devido para o estado em que está situado o imóvel. Se estiver no Distrito Federal, o imposto é devido para o Distrito Federal. Então, se eu, Pedro Barreto, domiciliado no Rio de Janeiro, dou ao meu amigo Marquinhos, que está lá no Ceará, um imóvel que eu tenho lá em Fortaleza, lá na Praia do Iracema, tenho lá um imóvel e dou ao Marquinhos lá no Ceará. Meu irmão, ao fazer essa doação para o Marquinhos, é a lei do estado do Ceará que vai dizer que se quem tem que recolher o imposto é o Marquinhos donatário ou o Pedro doador. E a lei do estado do Ceará, a lei de ITCMD do estado do Ceará, pode dizer, olha, sujeito passivo é só o donatário. Mas ela pode dizer, sujeito passivo é só o doador. Mas ela pode dizer, sujeito passivo é o donatário, estabelecendo-se, caso ele não pague, responsabilidade subsidiária contra o doador. E ela pode dizer ainda, haverá solidariedade entre donatário e doador. A lei é quem vai definir quem é o sujeito passivo. Então aprenda uma coisa, o Código Tributário Nacional, o CTN, como a grande lei complementar nacional de normas gerais, o CTN ensina que o sujeito passivo pode ser qualquer das partes na operação tributada, ok? Qualquer das partes na operação tributada. Quando o CTN, no artigo 42, vem como grande lei complementar nacional de normas gerais e diz que o sujeito passivo pode ser qualquer das partes na operação tributada, o CTN está me ensinando que eu tenho que analisar a lei estadual do ITCMD para olhar para a lei estadual o que é que ela definiu. E ela, a lei estadual, pode definir o que ela quiser, porque isso é autorizado pela Lei Complementar Nacional de Normas Gerais. Tudo bem? Estamos juntos? Estamos juntos. Então, quem é o sujeito passivo do imposto sobre doação?
pode ser o doador, pode ser o donatário, pode haver solidariedade entre ambos, pode ser responsabilidade preferencial do doador, subsidiária do donatário. Quem é que vai definir? Quem vai definir é a lei estadual. Isso é autorizado no CTN, artigo 42. A mesma ideia vale para o ITBI, apenas mudando de lei estadual para lei municipal. No ITBI, eu repito essa regra, é a lei municipal que vai ensinar quem é o sujeito passivo do ITBI. O sujeito passivo do ITBI pode ser tanto o adquirente do imóvel como o alienante, o novo proprietário como o antigo proprietário. A lei municipal é quem vai dizer quem é o sujeito passivo do ITBI. Se é o comprador, se é o vendedor, se é o alienante, se é o adquirente. Então lembre que o ITBI incide sobre transmissões intervivos onerosas de bens imóveis e de direitos reais relativos a imóveis, salvo os direitos de garantia. Então o ITBI incide sobre essas transmissões, ok? Quem é que tem que pagar o ITBI? Pode ser o adquirente, pode ser o alienante. Eu aplico o mesmo artigo 42 do CTN, que vai dizer que é a lei municipal quem vai definir. Pode ser sujeito passivo qualquer das partes na relação tributada, ok? Então, se eu quero saber no município de Angra dos Reis, quem é o sujeito passivo de ITBI lá em Angra dos Reis? Bom, pode ser o comprador do imóvel, pode ser o vendedor, eu tenho que consultar a lei municipal de Angra dos Reis. Bom, qual é a regra que se adota no Brasil? Isso é um costume. O costume adotado pelos municípios é colocar o adquirente como responsável preferencial pelo pagamento, ora do ITBI, ora do ITCMD no caso de doação, e aí os estados têm esse costume na lei estadual do ITD, os municípios lá do ITBI, e colocar uma responsabilidade subsidiária para o alienante, o vendedor no caso do ITBI, o doador no caso do imposto sobre doação. O costume no Brasil é o adquirente fica como contribuinte no polo passivo e resguarda-se para proteger a fazenda uma responsabilização subsidiária contra o alienante. Esse é o costume na maioria das leis estaduais e na maioria das leis municipais. As municipais para o ITBI, as estaduais para o ITCMD. Na maioria das leis fica estipulada essa regra. Responsabilidade preferencial do adquirente e, se ele não pagar e ficar insolvente, responsabilidade subsidiária do alienante. Agora, saiba que é válida, é constitucional a lei, se ela colocar responsabilidade solidária entre ambos, se ela colocar responsabilidade exclusiva do adquirente, não tem problema, será válido. O CTN, no artigo 42, autoriza que se possa colocar no polo passivo tanto o alienante como o adquirente. Tudo bem? Então, para a tua prova, vale o artigo 42 do Código Tributário Nacional, para definir sujeito passivo. Ok? Maravilha. Eu vou falar de sujeito ativo. O pessoal do portal, eu vi que está instável, a rota está picotando, está caindo, estou vendo aqui, tá? Talvez pelo horário e talvez não sei se questão de climatologia. Eu estou vendo que a rota está na rota internacional de transmissão com stream programado para 3 horas de transmissão, tá? Então eu vou fechar o sinal aqui no portal e vou abrir de novo. Tudo bem? Galera que está no Periscope, se puder, quem for aluno aí que está nos grupos do WhatsApp, avisa no grupo, que como meu celular está aqui fazendo o Periscope, eu não posso entrar no WhatsApp, porque o celular está transmitindo o Periscope. Então a galera aí da turma, que está nos grupos do WhatsApp, ok? Nós somos 7, 8, 9 grupos. Tem 9 grupos aí, quase todos com 100 pessoas, alguns com 60, 70, a maioria com 100 pessoas. Tá? Então nós temos aí quase 900 alunos fazendo a segunda fase tributária nos grupos do WhatsApp. Tá? E tem gente que não está em grupo, que não quer entrar, que saiu. Então, se vocês puderem colocar isso no grupo do WhatsApp, ok? Para vocês aí do Brasil, avisem que eu vou fechar a transmissão no portal e vou abrir de novo. Então, nesse primeiro bloco, foram 22 minutos, eu falei sobre sujeito passivo. Então, vocês do portal, entrou Perfect Extreme agora, vocês estão me ouvindo. Eu vi que o sinal está caindo. Eu vou fechar e vou abrir de novo, ok? Vou fechar o sinal e vou abrir de novo para falar de sujeito ativo. Vou manter no Periscope, não vou fechar no Periscope, ok? Vou continuar com vocês aqui. Falei sujeito passivo, vou falar sujeito ativo. Depois a gente vai para isenções, imunidades, responsabilidade tributária e alíquotas, tá? Para a gente fechar com chave de ouro. Foi um puta curso de TD e TBI, correto? 5 dias. Tá? Então eu vou fechar aqui no portal, me esperem no Periscope. Segura aí que eu não vou fechar a transmissão do Periscope, não.
Segura no scope aí. Yes. Fechar. Putz, ele nem me deu a opção de salvar. Caraca. Já fechou direto. Puta que pariu. Não me deu a opção de salvar. Não salvou. Puta que pariu. Pelo menos o periscope vai ficar salvo. Deixa eu nomear aqui a aula. ITBI. EIT-CMD. Aula 5. Bloco 3. Flórida. 28 de dezembro de 2015. Segunda fase. Tributário. PB. Start. Dani, se você estiver me vendo no Periscope, eu não tenho como responder o WhatsApp porque eu estou com o telefone parado filmando a aula, ok? Você e o pessoal da equipe, Jaque, Suzane. Então, administrem o WhatsApp porque o meu telefone está filmando a aula, ok? Bom, galera, abri de novo aqui no portal. Vamos ver se a rota vai manter. Abriu bem, abriu com 427 kbps, 29.64 FPS e CPU de 12%. Tá ótimo. Então, eu estou aqui com boa conexão e boa velocidade agora. Vamos ver se vai manter a transmissão, ok? Vamos lá. Então, eu passo a falar agora com vocês de sujeito ativo, beleza? Sujeito ativo, ok? Então, entramos agora com o sujeito ativo do ITCMD e do ITBI. Eu vou começar com o ITBI, ok? Sujeito ativo do ITBI, beleza? Vejam bem, o município que poderá cobrar o ITBI é o município onde fica o imóvel. O sujeito ativo na relação tributária do ITBI é o município onde é posicionado, onde é situado o imóvel. Não tem como errar essa questão em prova, gente. A banca inventa umas historinhas muito loucas para tentar confundir o candidato, mas você que está prestando atenção na aula, você não vai errar. A banca vai tentar confundir você colocando informações do tipo domicílio do comprador, domicílio do vendedor, local em que foi celebrado o contrato. Tudo isso é irrelevante. Somente uma informação é que importa para a questão. Qual é o local do imóvel? Então, olhe uma questão tradicional de prova. Pedro Barreto, domiciliado em Niterói, alienou um imóvel que possui na cidade de Salvador para a sua amiga Fi, que mora em Uberaba. O Pedro Barreto, domiciliado em Niterói, alienou para a Fi, que mora em Uberaba, domiciliado em Uberaba, um imóvel que está em Salvador. O contrato foi feito lá em Belém do Pará, na casa da amiga Patrícia. Então, o contrato foi feito em Belém do Pará, a adquirente é domiciliada em Uberaba, o alienante é domiciliado em Niterói e o imóvel está em Salvador. Adivinhem para quem se paga o ITBI? Salvador, gente. O imposto é pagável para o município do local, da situação física do imóvel, ok? Então é irrelevante, caso apareça na sua prova, qualquer informação desse nível, domicílio do alienante, domicílio do adquirente, local da celebração do contrato, local da proposta, isso é irrelevante. Então o imposto é devido para o município do local do imóvel. Esse é o sujeito ativo. Ok? Vou pedir a galera do Scope aí que zere as mensagens, ok? 100 mensagens, por favor. 0 mensagens. Valeu, Aniele. Valeu, Suiane. 0 mensagens, por favor, galera. Segura o rojão. O que eu vou pedir a vocês do Periscope, se vocês puderem, é somente convidem os seguidores, ok? Somente não botem número de telefone aqui no Periscope, isso fica armazenado. Não façam isso, por favor. Vou pedir a vocês que não botem... Bruno, não faz mais isso não, ninguém. Se eu pegar botando aqui, eu vou ter que bloquear. Não botem, em hipótese alguma, na transmissão, número de telefone pessoal aqui. Vai que acontece uma merda aí com vocês, seu telefone aqui na minha transmissão. Não botem, estou pedindo, por favor, não estou autorizando. Não botem, em hipótese alguma, número de telefone privado aqui na minha transmissão. Em hipótese alguma. Isso já deu... Porra, estou pedindo para não botar. Quem botar, eu vou bloquear, tá certo? Quem botar número particular de telefone aqui vai ser bloqueado. O próximo que botar, eu vou excluir. Tá? Vou bloquear da transmissão. Não botem. Isso é uma coisa séria. Você está botando um número pessoal do seu telefone. Isso é uma coisa séria. Isso pode implicar em responsabilidade. Não quero, estou pedindo que não façam isso. Tá certo? E nada de mandar mensagem. No máximo aí bote coraçõezinho na tela e convide seus seguidores. 0 mensagem. 0 mensagem. E em hipótese alguma, número de telefone particular aqui na transmissão. Por favor. Ok? Por favor. Tá?
Só o fato de vocês terem botado aí, eu vou ter que excluir vocês, para excluir essa mensagem, para não ficar no reprise essa mensagem. Imagine o número de telefone pessoal da pessoa aqui na minha transmissão, vê se pode um negócio desse. Então, vou ter que, infelizmente, depois eu desbloqueio, mas vou ter que depois bloquear vocês para apagar dessa transmissão a mensagem, senão vai ficar rodando no reprise. O reprise bate 700 pessoas, 500 pessoas. Não posso, tá bom? Então só convidem, como fez o Luiz Otávio aí, convidem os seguidores e botem muito coraçãozinho na tela. Eu agradeço se vocês puderem botar muitos coraçõezinhos aí, tá bom? Vamos lá, valeu. Tati aí que convidou os seguidores, Jana Porto lá de Belo Horizonte, Raquelzinha que está convidando aí os seguidores. Muito obrigado, vamos lá. Então na prova, mataram o sujeito ativo do ITBI. O sujeito ativo do ITBI é o município em que fica situado o imóvel. Matamos? Aonde você vai encontrar esse regramento? Na Constituição da República, no artigo 156, parágrafo 2º, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2. Então, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2, ok? O ITBI é devido ao município em que se localiza o imóvel. Tá claro? Bom, e no imposto sobre transmissão, causa mortes e doação? Quem é o sujeito ativo? Sim, parênteses, voltando ao ITBI. Óbvio que se o imóvel estiver dentro da área física da circunscrição territorial do Distrito Federal, evidentemente que o ITBI será devido ao Distrito Federal, ok? Então, se o ITBI for cobrável pela aquisição onerosa em vida de um imóvel que está no Distrito Federal, o sujeito ativo é o Distrito Federal. Em qualquer um dos 26 Estados-membros da Federação, o sujeito ativo é o município em que fica o imóvel dentro daquele estado. Tá claro? Bingo. E no imposto sobre transmissão, causa mortes e doação? Vamos lá? Quem é o sujeito ativo? Bom, vejam bem. Depende. Depende de se o bem transmitido é bem imóvel ou se o bem é uma coisa móvel. Se nós tivermos doação de imóvel ou transmissão mortes causa de imóvel, se tivermos doação ou transmissão causa mortes de imóvel, o imposto estadual sobre a doação ou sobre a transmissão causa morte será pagável para o estado em que estiver situado o imóvel, ok? Então, se o bem transmitido por doação ou por transmissão causa morte for um bem imóvel, o imposto será devido para o estado em que fica esse imóvel. E eu quero que vocês têm que ter muito carinho no que eu vou dizer agora. O inventário, ele será aberto, no estado do último domicílio de cujos. Atenção para a regra processual extremamente lógica, dotada de farta, de boa coerência. Eu, Pedro Barreto, sou domiciliado em Niterói. Se eu sou domiciliado em Niterói e venho a falecer agora, é irrelevante o que eu faleço, eu posso falecer aqui na Flórida, aqui em Orlando. O meu inventário no Brasil será aberto aonde? Em Niterói. Possivelmente na vara de sucessões em Niterói. Se não tiver na vara civil, na vara competente do município, do último domicílio de cujos. Claro, onde é que eu vou abrir o inventário, gente? No local em que o cara estava domiciliado. Possivelmente, as principais relações dele, os herdeiros dele, os bens dele se concentram ali naquela cidade. Não quer dizer que vai ser isso, mas a lei aposta nessa probabilidade para escolher a regra. Então o inventário se abre no local em que tinha o último domicílio, o de cujos. Então, no local do último domicílio de cujos se abre o inventário. Aberto o inventário ali, não quer dizer que os imóveis que o de cujos está deixando estão naquele estado. Então, olha a pegadinha ninja de prova, você ficar esperto. Eu, Pedro Barreto, sou domiciliado em Niterói. Eu tenho um imóvel em Salvador, onde eu fui criado, onde eu nasci, ok? Onde eu vivi 18 anos da minha vida. E eu tenho um imóvelzinho lá. Então eu, Pedro Barreto, domiciliado em Niterói, venho a falecer em qualquer lugar do mundo. E deixei o imóvel em Salvador, Bahia. Gente, na minha transmissão mortes causa desse imóvel para meus herdeiros, inclusive vamos imaginar que meus filhos morassem em São Paulo. Então vamos imaginar que eu sou domiciliado em Niterói, que meus filhos são domiciliados em São Paulo, meus herdeiros, e o imóvel está na Bahia, lá na cidade de Salvador.
Aonde vai se abrir o inventário? Aonde eu era domiciliado. O inventário vai ser aberto em Niterói. Só que eu deixei o imóvel, vamos chutar que fosse um imóvel de 2 milhões de reais. Não é. Mas vamos dizer que fosse. Um imóvel de 2 milhões de reais, lá em Salvador. O inventário vai ser aberto na Bahia ou no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Em que cidade? Em Niterói. Possivelmente na vara de sucessões de Niterói. Ok? Inventário aberto em Niterói. Meus filhos vão declarar no espólio o imóvel que está na Bahia. Olha, meu pai morreu, está aqui abrindo o inventário meu pai. Meu pai tem um apartamento lá em Salvador. Vai aparecer no espólio? Óbvio. Eles vão ter que ter no final do inventário a carta de partilha, um documento para passar o imóvel para o nome deles. Como é que eles vão conseguir no RG da Bahia, lá de Salvador, passar o imóvel para o nome deles? Com que título? Para conseguir o registro. O registro é o modo de aquisição da propriedade imobiliária. Registros, o capião e a cessão. Para registrar tem que ter um título. Não é compra e venda. Eu morri, estão recebendo por herança. Qual é o título? É a carta de partilha. Expedida após transitar em julgado a sentença. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Se eu tenho o imóvel na Bahia e estou, faleci em qualquer lugar do mundo, o inventário foi aberto em Niterói. E o imóvel que eu estou transmitindo a meus filhos que estão em São Paulo, o imóvel está na Bahia, qual é o estado que vai receber o imposto pela transmissão causa-morte desse imóvel que está na Bahia? A Bahia. Não obstante o inventário seja aberto no Rio, eu vou ter que deprecar. Eu vou ter que expedir a carta para mandar informar ao estado da Bahia e à sua fazenda pública estadual que está sendo aberto no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, na vara de sucessões de Niterói, um inventário em que faleceu alguém que é proprietário de um imóvel que está na Bahia. Para que a Bahia, então, possa expedir a cobrança do imposto pela transmissão causa-morte, atenção, com base na lei do ITCM da Bahia. Quem tributa a aquisição do imóvel pela minha morte? Eu morri, meus filhos é que herdam. Se o imóvel está na Bahia, quem tributa é a Bahia. A relação tributária entre meus filhos herdeiros que receberam o imóvel por morte e a Bahia. O fato de o inventário ser aberto no Rio de Janeiro não elide que a relação tributária entre os herdeiros e a Bahia onde está o imóvel. O sujeito ativo é o estado aonde está o imóvel, no qual se situa o imóvel, é o estado da situação do imóvel. Então o inventário vai ser aberto no Rio, porque isso é uma regra do processo civil coerente que o inventário se abra no último local que a pessoa morava. E aí abriu-se o meu inventário lá em Niterói. Só que eu vou ter que expedir a carta precatória para citar o estado da Bahia, para trazer o estado da Bahia para os autos, para o estado da Bahia com base na lei dele. Se quem vai tributar é a Bahia, gente, é um imóvel que está na Bahia, que está sendo transmitido para meus herdeiros, por que vai se aplicar a lei do Rio de Janeiro? Não faz sentido nenhum. O Rio de Janeiro não tem competência para tributar essa transmissão causa-morte desse bem, vocês entendem? Então, o imposto será aplicado pelo estado da Bahia com base na alíquota da lei do estado da Bahia. Então, quem é o sujeito ativo para cobrar o ITCMD quando eu tenho transmissões causa-morte ou doações de imóveis? O estado da situação do imóvel. Se, nesse mesmo exemplo, ao invés de ter sido a minha morte, fosse um contrato de doação, eu estou vivo e resolvo doar a meus filhos, ou doar a quem quer que seja, para não falar de doação de ascendente a descendente, tem que envolver uma outra nuance aqui do direito civil, que é a discussão da antecipação de legítima, não vem ao caso agora. Então vamos imaginar que eu vou doar o meu imóvel que está na Bahia, eu, Pedro Barreto, sou domiciliado em Niterói, estado do Rio de Janeiro, e vou doar um imóvel que está em Salvador, Bahia, a um amigo meu que está morando em Florianópolis, Santa Catarina. Indago a vocês, eu, PB, domiciliado no Rio, Niterói, estado do Rio de Janeiro. O donatário domiciliado em Floripa, Santa Catarina. Aonde está o imóvel? Bahia. O imposto sobre doação tem que ser pago para a Bahia, com base na lei do ITCMD da Bahia. Então eu tenho que ir na lei do ITCMD da Bahia, já que o imóvel está na Bahia, e perguntar quem é o sujeito passivo. É o doador ou donatário? Aí a lei vai dizer, é o donatário, responsabilidade subsidiária do doador. Preferencial do donatário. Então o donatário, quando for registrar o contrato de doação lá e passar o imóvel para o nome dele, o meu amigo lá de Floripa, Zezinho, tá, que recebeu o bem doado, lá de Floripa ele, o bem está na Bahia. Quando ele foi ao RG na Bahia lá para fazer o registro do contrato de doação, para pelo registro do contrato virar proprietário, ele vai ter que pagar um imposto sobre doação para a Bahia. Então, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de imóvel, o sujeito ativo é o estado da situação do imóvel. E se o imóvel estiver no Distrito Federal, o sujeito ativo será o Distrito Federal. Tudo bem? Tudo ótimo.
Agora, muda na coisa móvel. Muda na coisa móvel, ok? E se for coisa móvel, preste atenção, galera, aqui do site. Eu sei que o sinal não está muito bom para transmissão internacional pelo site, né? Mas eu estou mantendo a gravação, que depois eu disponibilizo. E a galera que está ao vivo no Periscope, segue comigo, tá? Galera do Periscope aí, ó, coraçãozinho na tela, pipoca coração e convidem os seguidores de vocês, convidem os amigos de vocês. Vamos lá, vamos estudar que o nosso objetivo aqui é aprender. Então, vem a pergunta. E se for transmissão causa-morte ou doação de coisa móvel? Se for coisa móvel, quem tributa? Quem tributa é o estado do domicílio do doador ou o estado do último domicílio de cujos, que é onde se abre o inventário. Preste atenção para não errar. Se eu tiver uma questão na prova em que Pedro Barreto doou animais, doou gado, doou metais, doou veículo, doou dinheiro, valores, doou equipamentos, doou coisa móvel, fez contrato de doação de coisa móvel. Pedro Barreto fez um contrato de doação de coisa móvel, doando bens móveis a algum donatário. Não interessa o domicílio do donatário, não interessa aonde a coisa está no momento do contrato, porque se ela é móvel, ela pode ser deslocada a qualquer momento. É diferente do imóvel, que fica fixo naquele local. O gado eu posso tirar de uma fazenda no Mato Grosso e levar para a fazenda em Goiás, depois levar para a fazenda em Manaus, no Amazonas, depois descer para o sul. O relógio eu posso botar para viajar o Brasil inteiro junto comigo. O dinheiro eu posso transferir de uma conta bancária de um estabelecimento para outro. Coisa móvel não tem ponto fixo. Ela se mantém transitoriamente em certo ponto. Então, o imposto sobre doação de coisa móvel ou sobre transmissão causa-mortes pela herança, legado de coisas móveis, o imposto é devido ao estado do domicílio do doador. E, se for na transmissão causa-morte, o último domicílio de cujos. Falo o último porque a partir de quando ele é de cujos, ele não tem mais domicílio, que ele está morto. Não tem mais personalidade jurídica, não tem mais vínculo com a ordem jurídica. Então, quem é o sujeito ativo do ITCMD? Depende se é coisa móvel ou imóvel. Depende. Se for bem imóvel, o sujeito ativo é o estado onde fica o imóvel. Se o imóvel estiver no Distrito Federal, é o Distrito Federal. Se for coisa móvel, o imposto fica na origem, domicílio do doador, ou o último domicílio que o de cujos tinha até a hora de morrer. É como se fosse o domicílio do de cujos, ok? Então, exemplo, vamos lá. Eu, Pedro Barreto, tenho domicílio em Niterói. No momento em que eu faleço, e você já sabe que o inventário vai ser aberto em Niterói, todas as coisas móveis que eu estiver, espalhadas por onde estiverem, o imposto é devido ao estado do Rio de Janeiro, no qual fica o município de Niterói. O ITCM sobre todas as coisas móveis que eu deixo por herança, em razão da minha morte. Assim como se eu estivesse doando em vida, o imposto sobre doação. Ele é pagável ao estado do meu domicílio como doador, ao estado onde eu tinha o meu último domicílio até a hora de morrer. Então, nesse meu exemplo, se eu, Pedro, morro e deixo R$1 milhão em coisas móveis, espalhadas em vários locais do Brasil, o imposto pela transmissão causa-morte dessas coisas móveis, independente de onde elas estejam, pode ter dinheiro na conta bancária no banco lá do Rio Grande do Sul, no Banrisul, pode ter dinheiro, né, numa aplicação financeira da Bahia, pode ter gado lá no norte, pode ter metais preciosos lá no Mato Grosso, não interessa, veículo licenciado no Detran, do Paraná, não interessa. Todas as coisas móveis que eu deixar, exemplo, deixei 1 milhão, o imposto em cima desse 1 milhão é pagável para o estado onde se abriu o inventário, que é o estado do meu último domicílio. No meu exemplo, que eu sou domiciliado em Niterói, estado do Rio de Janeiro, o imposto é pagável para o estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, se eu doar meus bens móveis, o imposto que incide sobre essa doação de coisa móvel é pagável para o estado do Rio de Janeiro, que é onde eu sou domiciliado. É irrelevante aonde essas coisas móveis estão, para onde elas vão e quem é o donatário. O imposto é pagável ao estado do domicílio do doador. O imposto é pagável ao estado do último domicílio de cujos, quando se está falando de imposto incidindo sobre doação ou sobre transmissão causa-morte de coisa móvel. E se for imóvel, no local que o imóvel está. Vamos construir um exemplo. Vou pegar o caderninho da Laís aqui para a gente continuar com os nossos exemplos, ok? Vamos lá. Imaginem vocês que eu venha falecer e deixo 3 imóveis. Um no Rio de Janeiro, onde eu sou domiciliado, um na Bahia, tá? Deixa eu achar aqui esse depois.
eu ver se está riscando bem. Não. Espera aí, só um segundo. Então eu vou deixar um imóvel lá em Santa Catarina, terra que eu sou apaixonado. Tá? Então, deixo um imóvel em Santa Catarina, um imóvel na Bahia e um imóvel no Rio de Janeiro. Tá? Então esse vai ser o exemplo. E deixo coisas móveis espalhadas em vários locais do país. Ok? Então vamos lá. Deixa eu riscar aqui. Último, vou escrever aqui. Espera um segundo, você já copiou comigo. Último domicílio do Decujos. O último domicílio do Decujos será Estado do Rio de Janeiro. Ok? Ele deixou com a morte, vamos lá. Deixou R$1 milhão R$1 milhão em bens móveis. E além disso, deixou 3 imóveis. Ele vai deixar aqui no meu exemplo, vamos lá. O imóvel 1, imóvel 2 e imóvel 3. Imóvel 1 no Rio de Janeiro, imóvel 2 na Bahia e imóvel 3 em Santa Catarina. E os valores desses imóveis, vamos lá. R$500 mil o imóvel do Rio, R$2 milhões o imóvel da Bahia, vou botar uma puta cobertura lá na Joaquina em Floripa, R$5 milhões uma puta cobertura triplex. O sonho é meu, exemplo é meu, eu boto o que eu quero, pronto, vou pensar grande. R$5 milhões numa puta cobertura triplex, ou lá nos Ingleses ou na Joaquina, lá em Santa Catarina. Bom, vamos lá. Tá aqui. Tá aqui o exemplo, ok? Deixa eu tirar a luz aqui de cima de mim. Vamos lá? Então, Decujos, último domicílio Rio de Janeiro, copie no seu caderno. Último domicílio Rio de Janeiro, deixou R$1 milhão em coisas móveis, ok? Deixou 3 imóveis, IM1, IM2 e IM3 imóveis, ok? Um no Rio de Janeiro, valendo 500 mil. Um na Bahia, valendo 2 milhões. Um em Santa Catarina, valendo 5 milhões. Então ele deixou 7 milhões em imóveis e mais 1 milhão em coisas móveis. Tudo bem? Qual era o último domicílio dele? Rio de Janeiro. Gente, esse inventário vai ser aberto aonde? Rio de Janeiro. Não importa que tenha um imóvel na Bahia, um em Santa Catarina. Não importa onde ele morreu. Se o último domicílio dele até a morte era Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, ele vai ter um inventário aberto no Estado do Rio de Janeiro. Bom, esse valor de R$1 milhão de coisa móvel, quem é que vai tributar? O Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é que vai tributar. Ok? Ok. Bom, e esses imóveis, 3 estados diferentes tributarão. Quem tributará o primeiro imóvel de 500 mil? O Estado do Rio de Janeiro, porque é lá que está o imóvel. Quem tributará o imóvel de 2 milhões? O Estado da Bahia. E quem tributará o imóvel de 5 milhões? O Estado de Santa Catarina. Nesse inventário, a Bahia aplicará a sua alíquota de TCM sobre o valor de 5 milhões de reais. Então, o imposto incide sobre 5 milhões, desculpe, Santa Catarina, imposto sobre 5 milhões para Santa Catarina, imposto sobre 2 milhões para a Bahia e imposto sobre 500 mil mais 1 milhão para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro cobra aqui imposto sobre 1 milhão de reais dos bens móveis, mais 500 mil do imóvel que está no Rio. O Estado do Rio de Janeiro vai cobrar ITCM sobre 1,5 milhão. Ok? O Estado da Bahia vai cobrar ITCM sobre 2 milhões. E o Estado de Santa Catarina vai cobrar o ITCM sobre 5 milhões. Ok?
Então, maravilha. Essa é a regrinha, tá? Para a sujeição ativa do ITCMD. Se fosse doação, ao invés de transmissão por morte, transmissão em vida por contrato gratuito de doação, não mudaria nada. O imposto sobre doação sobre o imóvel de 5 milhões de Santa Catarina seria pagável a Santa Catarina. O imposto sobre a doação do imóvel de 2 milhões seria pagável ao Estado da Bahia. E o imposto sobre doação do imóvel de 500 mil, pagável ao Rio de Janeiro. O imposto sobre a doação de R$1 milhão de coisa móvel, pagável ao Rio de Janeiro. Por que 1 milhão de coisas móveis e o imposto é pagável ao Rio de Janeiro? Porque na doação de coisa móvel, o imposto é pago ao Estado do domicílio do doador. E na transmissão causa morte de coisa móvel, o imposto é pago ao Estado do último domicílio de cujos. Ok? E nos imóveis, o imposto é pago para o Estado em que o imóvel está na proporção do valor desse imóvel. Então, vamos fechar. Quem é o sujeito ativo do ITCMD? Depende se a coisa é móvel ou imóvel. Beleza? Bom, se for imóvel, o ITCMD é pagável ao Estado do imóvel. Se estiver no Distrito Federal, ao Distrito Federal. Se for coisa móvel, o imposto é pagável ao Estado do último domicílio do doador. O imposto é pagável ao Estado do domicílio do doador ou ao último domicílio do de cujos. Está claro? O que é que você percebe aqui? Você percebe que se a transmissão causa morte ou se a doação for de coisa imóvel, nenhum problema. Eu pago para o Estado onde está o imóvel, isso não muda. Agora, se a transmissão for de coisa móvel, qual é o critério mesmo que você aprendeu aqui? O imposto é pagável para o Estado da origem, né? O domicílio do doador, que é de onde parte a doação. O último domicílio de cujos, né? Na coisa móvel. E se o doador tiver domicílio no exterior? E se o de cujos tinha domicílio no exterior, o inventário foi processado e aberto no exterior? Lembra da aula de 3 dias atrás? Daí a importância daquilo que eu expliquei há 3 dias atrás aqui. Na aula 2, essa é a aula 5. Lembra que eu falei que o constituinte, preocupado com essa situação, o que é que ele disse? Bom, o critério que eu, constituinte, estabeleço é: na transmissão causa morte e doação de coisa móvel, o imposto é devido para o Estado do domicílio do doador, o imposto é devido para o Estado do último domicílio de cujos. Mas se o doador tiver domicílio no exterior, ou se o de cujos tinha domicílio, teve inventário aberto, arrolamento aberto, processado no exterior, eu não consigo aplicar esse critério na doação do exterior para o Brasil de coisa móvel. Na transmissão causa morte do exterior para o Brasil de coisa móvel. Porque o critério que o Constituinte estabeleceu foi: o imposto é para o Estado do domicílio do doador ou do último domicílio de cujos. Se o doador tiver domicílio no exterior, ou se o de cujos tinha domicílio, teve seu inventário aberto no exterior, eu não consigo dar o ITCMD para esse Estado, porque é no estrangeiro. Aí o que é que a Constituição fez, gente? A gente aprendeu isso aqui há 3 dias atrás. Isso cai em prova demais. Se eu tiver essa hipótese de um doador que está domiciliado no exterior, doando bens móveis para alguém no Brasil, donatário no Brasil, doador no exterior, doador tem domicílio no exterior e está doando bens aqui com donatário no Brasil. De cujos faleceu no exterior, tinha domicílio lá, teve seu inventário aberto lá, ele era domiciliado lá. Deixou coisas móveis no Brasil para pessoas que estão aqui no Brasil. Indaga-se: que Estado tributa essa doação ou essa transmissão causa morte que vem do estrangeiro para dentro do país, recaindo sobre coisa móvel a transmissão? A gente aprendeu o quê? É necessário lei complementar nacional. É preciso que se faça uma lei complementar nacional para regular essa situação e definir como é que vai se instituir o imposto nessa hipótese. O que é que eu ensinei a vocês há 3 dias atrás aqui? Que para se tributar transmissões causa-mortes e doações que vêm do estrangeiro para o território nacional, é imprescindível que seja feita uma lei complementar nacional ensinando como se exercer essa competência, como se instituir o imposto nessas hipóteses, porque o critério que a Constituição estabelece é o ITCMD para a origem, para o Estado do domicílio do doador, para o Estado do último domicílio de cujos. Mas se esse doador, se esse de cujos tem domicílio doador, tinha domicílio de cujos no exterior, eu não tenho como pagar o ITCM para o exterior, o imposto sobre doação para o exterior. Então, que Estado no Brasil tributaria? Lei complementar precisa ser feita para ensinar. Eu já avisei a vocês que isso está previsto na Constituição. O CTN, que é uma lei recepcionada como lei materialmente complementar,
O CTN fez expressa normatização para essas doações ou transmissões causa-morte que vêm do exterior para o Brasil, mas só falou de imóveis. E disse o óbvio. O imposto é devido ao estado em que fica o imóvel. Se tiver no Distrito Federal, é no Distrito Federal. Tudo bem, para imóvel não tem dificuldade. O cara mora aqui na Flórida e comprou um apartamento na Vieira Solto, em Ipanema. Morreu. Tem que pagar o imposto no Brasil ao estado do Rio de Janeiro, porque o imóvel está no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, lá na orla da praia de Ipanema. O artigo 41 do CTN regulamentou isso. E o CTN é uma lei recepcionada com status de lei materialmente complementar. Então eu vou ter no CTN a previsão de que, havendo transmissão causa-morte, doação de imóveis no Brasil, transmissão feita por alguém que está fora do Brasil, o proprietário estava fora do Brasil, doou, ele era um doador com domicílio no exterior, ou morreu e teve inventário aberto no exterior porque tinha domicílio lá, o imposto é para o estado do imóvel. Aqui não dá problema. Onde é que dá problema? Na doação internacional ou na transmissão causa-morte do exterior para dentro do Brasil de coisa móvel, porque a Constituição exige lei complementar. Expus a vocês a controvérsia que parte da doutrina sustenta que essa lei complementar ela é desnecessária. Ela seria ali a norma constitucional, seria uma norma de eficácia contida, contível, redutível, e não de eficácia limitada. Eu, Pedro, me filio aos colegas que entendem que a norma constitucional, eu vou dar o artigo, é de eficácia limitada. Ela diz que para caber o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação vindo do estrangeiro para o Brasil, é preciso que se faça uma lei complementar nacional. Enquanto não fizer, não cabe a tributação. Eu comungo dessa ideia. Enquanto não vier a lei complementar nacional, regular, a que Estado cabe o direito de cobrar o imposto quando o doador tem domicílio no exterior, o decurso a domicílio teve seu inventário rolamento aberto e processado no exterior, e está transmitindo coisa móvel, eu entendo que não cabe a tributação. E é assim que se advoga para defender o contribuinte no Brasil, o herdeiro no Brasil. Decurso a domicílio no exterior, morreu, inventário aberto lá, 50 mil cabeças de gado no Mato Grosso, uma frota de 600 carros aqui no Brasil, e o filho dele está aqui no Brasil e herdou tudo. Eu entendo que não exige imposto. Sim, professor, mas a lei do estado dele diz que é para pagar o imposto. Se ele tiver domiciliado aqui, sim, mas é a lei ordinária estadual que está dizendo isso. Eu preciso de uma lei complementar nacional. A Constituição diz que cabe a lei complementar regular a instituição do ITCMD nessas hipóteses, que o doador tinha domicílio no exterior e o decurso teve domicílio, tinha domicílio no exterior, teve inventário aberto, rolamento aberto no exterior. E a lei complementar não regulou isso, só regulou para imóvel, que é o 41 do CTN, que tem status de lei complementar. Tudo bem? Então, vamos fechar isso aqui. O artigo 155 da Constituição, tome nota, você já tomou nota, né? Quem está assistindo às aulas desde sexta-feira já notou isso. Mas vamos lá. O artigo 155 da Constituição, na verdade desde quinta, né? Que eu comecei TD e TB quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda hoje, 5 dias. O artigo 155 da Constituição, impostos estaduais. O ITCMD está no inciso 1, 155, inciso 1, e é regulado no parágrafo 1º. 155, inciso 1 e parágrafo 1º. O parágrafo 1º tem 4 incisos. Incisos 1, 2, 3 e 4. Os 3 primeiros incisos cuidam da sujeição ativa do ITCMD. Veja, no 155, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, exatamente o que eu estou colocando aqui. O imposto incide em favor do Estado ou do Distrito Federal em que estiver o imóvel. Se for coisa móvel, o Estado ou o Distrito Federal, do domicílio do doador. Se for transmissão causa-morte de coisa móvel, o Estado do último domicílio de cujos, ou se ele era domiciliado no Distrito Federal, é o Distrito Federal quem tributa. E o inciso 3, veja, 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, abra a Constituição e olhe, ele ensina que o imposto, nessa hipótese de doador, né, com domicílio no exterior, né, de cujos que teve domicílio, tinha domicílio no exterior e teve inventário, arrolamento, processado, aberto no exterior. O 155, parágrafo 1º, inciso 3, é claro. Lei complementar regulará a instituição do imposto nessa hipótese. Eu tenho que ter uma lei complementar. Tudo bem? Beleza? A Fazenda, ela diz, né, que não precisa dessa lei complementar, não. A lei estadual pode autorizar o ITCMD. O que os estados fazem é, se o beneficiário for, por exemplo, na lei do Rio, a lei do Estado do Rio de Janeiro diz, se vê doação do exterior de coisa móvel, ou o decurso faleceu no exterior, teve inventário lá, aberto lá, tinha domicílio lá, rolamento aberto lá, e deixou coisa móvel para herdeiro domiciliado no Rio de Janeiro, a lei do Rio de Janeiro manda tributar o herdeiro no Rio. E a PGE sustenta que a lei local é válida e que a lei complementar a que a Constituição se refere, ela pode ou não vir. A PGE defende que essa norma constitucional que diz que tem que ter lei complementar,
É uma norma de eficácia contida e não de eficácia limitada. Então, se ela é de eficácia contida, ela tem aplicabilidade direta, imediata, e a lei estadual pode, né, fazer a autorização da tributação, e a lei complementar nacional reduziria, diminuiria. E eu não consigo concordar com isso, não. Eu, em particular, entendo que a norma do 155, parágrafo 1º, inciso 3, é a norma de eficácia limitada. Enquanto não for feita a lei complementar nacional para dizer de que Estado é o direito de tributar o imposto nas transmissões, causa-morte e doações internacionais de coisa móvel, para mim, o correto é dizer que não cabe a tributação. O Supremo vai julgar isso agora em 2016, né? Tem aí a expectativa da comunidade acadêmica de o Supremo se manifestar num recurso extraordinário, com repercussão geral, para dizer se cabe ou não cabe a tributação, se essas leis ordinárias estaduais são válidas ou não. A tese dos contribuintes, né, é que essa lei é inconstitucional porque foi autorizada a tributação sem previsão na lei complementar nacional. E a lei complementar nacional é o CTN, por hoje é o CTN, e no artigo 41 só falou de bem imóvel. Então, de cujo faleceu no exterior, tinha domicílio lá, teve inventário lá, deixou imóvel no Rio de Janeiro, beleza, pode cobrar, porque o CTN autoriza. O imposto é para o estado do imóvel. Agora, coisas móveis, não tem nenhuma lei complementar autorizando. Tudo bem? Então, artigo 155, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, pacificando o sujeito ativo do ITBI e sujeito ativo do ITCMD. Tudo ok, galera? Tudo ok? Bom, beleza. Então, foram os dois primeiros tópicos, sujeito passivo e sujeito ativo. Ok? Matamos sujeito passivo e sujeito ativo. Bom, eu vou passar a falar agora com vocês sobre alíquotas, bem rapidinho, alíquotas, para depois eu entrar em responsabilidade tributária, isenção e imunidades. Alíquotas. Olhem bem, quem fixa a alíquota do ITBI é a lei municipal. A lei ordinária do município é que vai estabelecer as alíquotas do ITBI naquele município. Mesmo linear, quem estatui as alíquotas do ITCMD é a lei estadual. Então é na lei do Estado do Acre, a lei estadual do Acre de ITCMD, uma lei ordinária local, que eu vou encontrar a previsão de quais são as alíquotas do ITCMD lá no Acre. É lá no município de Porto Alegre que eu vou consultar a lei de ITBI porto-alegrense para ver quais são as alíquotas. Então, quem estabelece as alíquotas do imposto, isso vale para o ITBI, para o ITCMD, vale para ISS, IPTU, enfim, para os impostos em geral. É o legislador local, é a lei local que fixa as alíquotas. Entendem, meus amados? Agora, preste atenção, preste atenção. Existem duas pegadinhas. Eu diria 3 para a prova, 3. Vou dar logo sem fazer firula, reto e no alvo. Primeira, o ITBI não pode ter alíquotas progressivas, ainda não pode. O Supremo ainda não flexibilizou o entendimento, não pode. A lei municipal não pode colocar uma alíquota 2%, 3%, 4% com base no valor do imóvel, não pode. O ITBI tem que ser tributado com alíquotas iguais, uniformes, uniformidade, uma forma numérica só. O ITBI tem que incidir com as mesmas alíquotas sempre. Alíquotas uniformes. Espera rapidinho. Vê se eu pego um café aqui. Lu, sobrou café ali ainda? Ainda sobrou café ali? Se tivesse, pede para lá trazer um café para mim aqui. Se tiver na cafeteira ali, que eu tô quase dando cabeçada de sono aqui. Eu tô com sono, cara. Se não fiquei com dor de cabeça. Tomei uma porrada de remédio para conseguir dormir. Eu tô de férias, mas tô dando aula todo dia. Eu acordo muito cedo e fica esse estresse para conseguir abrir a transmissão aqui. Agora a transmissão tá perfeita no online, né? Pra galera do portal. Já há bastante tempo tá perfeita, mas ficaram uns 15 minutos instáveis aí. Rapaz, isso é um estresse da porra. Você eu tô de olheira, velho. Precisando de Natal novo, né? Enfim, pedi um café ali pra ativar a cabeça. Ativar o raciocínio. Lince também cansa. Vamos lá. Então, voltando. Enquanto o meu café chega. Quem define as alíquotas é o legislador local. E para o ITBI, o STF ainda mantém um entendimento que eu acho que vai terminar caindo. Na minha opinião, eu não sou a favor de cair, não. Eu sou a favor da posição que o STF adota. Mas eu acho, por conta de algumas circunstâncias, que o entendimento vai cair. Que é o entendimento que aparece lá na súmula. Oi, boneca, tá aqui, papai. Obrigado, tá. Dá tchau pra galera aqui, ó. Vem cá.
Olha aqui, ó. Você tá aqui no site do Portal F3 e no periscope aqui em cima, olha aqui. Esse cabelo tudo bagunçadinho, né? Tudo baguncinha. Pai te ama, tá? Pode chegar aqui pra mim, você aparece aqui, ó. Deixa eu botar aqui o adoçante, ó. Obrigado pelo café, tá? A gente vai fazer o que hoje? Eu no shopping. Vamos no shopping hoje? Sim. Ah, onde? Eu gosto de brinquedo. Você quer na loja de brinquedos? Sim. E aí que você quer comprar? Você não sabe. Não sei não. Ah, o carrinho de controle remoto? É. Tá, vou ficar aqui pra você. Você tá se comportando? Sim. Obrigado pelo café, tá? Você fecha a porta pro pai? Tá. Já tô acabando a aula, tá? Avisa o irmão. Minha princesinha. É o que salvou foi o caderninho dela. Então, o Leste puxou a mãe, né? Graças a Deus, né? Se puxasse o pai, tava fodido. Ainda bem que puxou a mãe. Né? Vamos lá. Do pai só tem que ter o empreendedorismo, o bom coração e a autenticidade. O resto pode ser a cara da mãe. Ai, porra, um café anima, né? Então, gente, vamos lá. É inconstitucional o uso de alíquotas progressivas no ITBI. Tome nota aí, por favor, da súmula 656 do STF. Essa súmula 656 tem 12 anos de vida. Essa súmula foi publicada com aquelas 100 súmulas, né? Foram 100 súmulas de uma vez só. Vocês já me viram citar isso em outras ocasiões no nosso curso. Quando a Constituição estava em vias de completar 15 anos, foi no dia 24 de setembro de 2003. A Constituição ia completar 15 anos em outubro, né? 5 de outubro. E o Supremo estava sem fazer súmula nenhuma. Desde a promulgação da Constituição de 88 que o Supremo parou. A última súmula que existia era anterior a 88, era a súmula 621. E de 88 até 2003, o Supremo não fez nenhuma súmula. Eis que em 24 de setembro de 2003, o Supremo lança 100. Não foram 5, nem 10, foram 100. 100 súmulas de uma vez só. 100 súmulas. Da 622 a 721. Saiba que dessas 100, 15% foram súmulas tributárias. Elas estão do número 656, que é exatamente a do ITBI progressivo inconstitucional, a 670, taxa de iluminação pública inconstitucional. 15 súmulas seguidas da 656 a 670. A 656 diz que é inconstitucional o uso das alíquotas progressivas no ITBI. Tudo bem? Galera aí do Periscope, sem mensagens, por favor, só coraçãozinho, muito coraçãozinho, sem mensagem. Sem mensagem, só coraçãozinho. Ok? Então, veja. E mandem muito coração que eu mereço, né, galera? Aqui pra nós, hein? Porra. Prometi, tô cumprindo. Apesar de toda a dificuldade para conseguir fazer essas transmissões aqui de fora para vocês, porra. Quase meio-dia aqui, meus filhos me esperando desde 8 horas da manhã aqui para poder ficar com eles. E eu aqui trancado nesse gabinete com vocês. Né? Então, vamos lá. Súmula 656, uma súmula que tem 12 anos de vida, e ela diz que é inconstitucional o ITBI com alíquotas progressivas. Veja bem, é preciso ter muita cautela para entender o que eu vou falar agora, e vocês têm. Só prestem atenção que eu vou ser bem didático para vocês entenderem. As súmulas de 2003, aquelas 100 súmulas, dentre elas as 15 tributárias e dentre elas a súmula 656, elas foram escritas para consagrar um entendimento que foi sendo aplicado ao longo dos anos 90. Na verdade, de 88 até 2003. Então o Supremo foi aplicando entendimentos, foi consolidando alguns entendimentos, alguns deles viraram posições uniformizadas, e o Supremo resolveu fazer as súmulas porque, infelizmente, apesar dele vir pacificando esses entendimentos, em muitos tribunais nos estados, em matéria federal nos TRFs, se vinha desacatando o entendimento. O Supremo resolveu dar um recado ao judiciário, à administração pública, à comunidade jurídica. Olha, eu estou fazendo 100 súmulas para dizer a vocês o seguinte: esse é o meu posicionamento e dificilmente eu vou mudar. Essas súmulas de 2003 não são súmulas vinculantes, porque só se autorizou a fazer súmula vinculante depois da emenda 45 de 2004. E aí foi preciso fazer a lei que regula as súmulas vinculantes, a 11.417,
que só veio em 2007. Né? Então, só passamos a ter súmula vinculante depois de 2007. Então, até antes de 2007, as súmulas que o Supremo tinha não tem efeito vinculante, quer dizer, não obriga a ser cumprida. Mas o Supremo avisa, olha, meu entendimento é esse, eu não vou mudar. Se eu estou sumulando, é para declarar que eu assumi como oficial do Supremo esse posicionamento. Podem vir quantos forem julgados, que a nossa posição é essa. Então, senhores recorrentes, se forem recorrer contra essa posição, nem recorram. Vão pagar preparo, vão ter despesa e vão perder. Senhores magistrados aí dos tribunais acósticos, pensem antes de decidir contra essa posição. Nós estamos sumulando para mostrar que não tem nenhuma razão para que mudemos o entendimento. E aí veio a súmula 656. Só que a súmula 656 ela é de 2003. Ela foi construída com base no entendimento que vigorou ao longo dos anos 90 e comecinho do novo milênio. E qual era o entendimento que legitimou essa súmula, que ainda é válida? O entendimento dela ainda é aplicável, até que o Supremo venha e se manifeste em contrário. Enquanto o Supremo não derrubar, na prova você usa a súmula 656. Tá? Então veja, o Supremo tinha um entendimento que dizia o seguinte: o uso de alíquotas progressivas com base no valor da riqueza revelada no fato gerador, o uso de alíquotas progressivas só pode ser feito se houver expressa previsão na Constituição. Era a posição do Supremo nos anos 90. Essa posição, que dizia que só cabe o uso de alíquotas progressivas se houver expressa previsão na Constituição, essa posição levou o Supremo a declarar a inconstitucionalidade de milhares de leis municipais, leis de milhares de municípios, que autorizavam ITBI progressivo e que autorizavam IPTU progressivo. Porque não existia, e até hoje não existe previsão para o ITBI progressivo, e até a emenda 29 de 2000 não existia previsão para o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. Então o Supremo tinha uma posição que ele dizia: só cabe o uso de alíquotas progressivas se houver expressa previsão na Constituição. As alíquotas progressivas pelo valor da riqueza, em 88, só foram previstas para o imposto de renda. Só tinha previsão de progressividade para o imposto de renda. O imposto de renda será regido pela progressividade, generalidade e universalidade, lá no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 do imposto de renda. 153, parágrafo 2º, inciso 1. Então o Supremo dizia: para o imposto de renda cabe, porque está previsto. Só que para os demais impostos não cabe. A outra progressividade, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui agora, que é aquela progressividade sanção do ITR pela improdutividade dos imóveis, do IPTU pelo desrespeito à função social da propriedade, essa caberia. Mas não era pelo valor da riqueza, e sim pelo modo ilícito de usar o imóvel. A progressividade sanção, que eu vou entrar ela no próximo módulo, quando eu acabar ITD e ITBI, que é o módulo de IPTU e ITR. Tá? Então, resultado. Observe. A gente então passou a falar. O Supremo passou a dizer e chancelar, corroborando o entendimento da doutrina majoritaríssima, que só se poderia usar uma alíquota progressiva que aumenta a carga tributária, que faz com que pessoas que praticam exatamente o mesmo fato gerador, umas têm uma alíquota menor, outras têm uma alíquota maior. O Supremo disse: só cabe a alíquota progressiva se a Constituição autorizar. Se a Constituição não autorizar, a alíquota tem que ser a mesma para todo mundo, uniforme. Regime da uniformidade das alíquotas. A alíquota igual, uma forma, um uniforme, uniformidade, uma só. E aí o Supremo, nos anos 90, disse: olha, a Constituição só autoriza a alíquota progressiva pelo valor de riqueza para o imposto de renda. Então o Supremo disse: IPTU progressivo, enquanto não tinha previsão na Constituição, inconstitucional. ITBI progressivo, enquanto não tiver previsão na Constituição, inconstitucional. Vejam que até 2000 só tinha previsão para o IR progressivo. A partir de 2000 veio a emenda 29 e autorizou o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. Só que a emenda 29 não autorizou para o ITBI. Então o Supremo manteve a posição dele, clássica, e disse o seguinte: imposto de renda pode ter alíquotas progressivas, que isso está previsto desde 88 na Constituição. O IPTU, até a emenda 29 de 2000, não poderia ter alíquotas progressivas. Aí o Supremo disse: todas as leis municipais anteriores, feitas antes da emenda 29 de 2000, que autorizaram o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel, inconstitucionais. Se o município fez uma nova lei de IPTU após a emenda 29, que a emenda 29 autorizou o IPTU progressivo, aí se o município, após a emenda 29 de 2000, fez uma nova lei municipal para autorizar o IPTU progressivo, depois da Constituição ter sido emendada, autorizando o IPTU progressivo, aí essa lei posterior a 2000, para o IPTU progressivo é constitucional.
constitucional. As leis anteriores à emenda 29 continuaram inconstitucionais. Só que para o ITBI não teve emenda. Não foi feita uma emenda constitucional para autorizar ITBI progressivo. Então o Supremo manteve a posição dele de dizer inconstitucional ITBI progressivo. E aí surgiram duas súmulas importantes. A 656, que diz o ITBI progressivo é inconstitucional, e o fundamento era inconstitucional porque não tem previsão na Constituição. Só se pode usar a letra progressiva quando a Constituição autoriza. E a 668, bata o olho aí, que já estou antecipando a aula de amanhã, IPTU e ITR. E a 668, 668, que diz que o IPTU progressivo, com base no valor venal do imóvel, é inconstitucional se for autorizado por uma lei anterior à emenda 29. As leis anteriores à emenda 29, que autorizaram o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel, inconstitucional. Ok? Não tem nada a ver com aquela outra progressividade, que é a progressividade de sanção, pelo desrespeito à função social da propriedade, lá do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. A progressividade de sanção, que a gente vai estudar nas aulas de IPTU, eu vou ensinar o que é função social da propriedade, como é que se cumpre ela, quando é que cabe IPTU progressivo sanção, qual é a alíquota máxima, quanto é que eu posso mudar de um ano para o outro. Eu vou explicar tudo isso no módulo de IPTU aqui. Tudo bem? Então, preste atenção, todo mundo junto comigo. Irmão, IPTU passou a caber porque a emenda 29 autorizou. Aí as leis municipais da emenda 29 de 2000 para frente, constitucionais. As leis municipais que autorizavam o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel antes da emenda 29, inconstitucionais, súmula 668. E o ITBI, até hoje, inconstitucional. Agora, qual é a polêmica? É que em 2013, né? Em 2013, foi bom, galera. Queria ver que eu estou ouvindo a conversa do menino ali fora. Vamos lá. Em 2013, o STF meio que inovou. E eu já expliquei isso nas aulas dessa semana, desse fim de semana. O STF, ele veio autorizar o ITCMD com alíquotas progressivas e não tem previsão na Constituição. Então o Supremo relativizou o entendimento que ele construiu ao longo dos anos 90, que a progressividade só seria admitida se tivesse previsão na Constituição. Não havendo previsão na Constituição, não caberia. E o correto era não caber mesmo. Aqui entre eu e vocês, na aula de IPTU, eu vou explicar isso. Vocês vão perceber na aula do IPTU que a progressividade das alíquotas, com base no valor da riqueza, ela distorce a justiça distributiva da carga tributária. A alíquota progressiva, pelo aumento do valor da riqueza, ela gera uma distorção na distribuição da carga tributária. Ela fere o princípio da proporcionalidade. Ela retira a efetividade do princípio da isonomia, que vai ser uma desigualdade desproporcional aos desiguais. Não se deveria admitir. Certa era a doutrina que dizia que não se pode aplicar a alíquota progressiva nos impostos sobre coisas, IPTU, ITBI, ITCMD, IPVA, ITR, nunca se poderia admitir. Aí veio a emenda 29 e autorizou para o IPTU. Aí os municípios tentam sufocar para autorizar para o ITBI e os estados tentavam para o ITCMD. Rapaz, o Supremo, no dia 6 de fevereiro de 2013, 6 de fevereiro de 2013, quarta-feira de cinza, se eu não me engano, voltando do carnaval, primeira sessão judiciária do ano, o Supremo pegou aquele famoso RE que eu citei essa semana do Rio Grande do Sul, o RS 562045, e lá no RS 562045 do Rio Grande do Sul, o Supremo, por maioria de votos, não foi unanimidade, o Supremo, por maioria de votos, autorizou o ITCMD progressivo. Ele falou, olha, é implícita na Constituição a permissão para que o ITCMD tenha alíquotas progressivas. E aí surgiu um precedente novo. Um precedente em que pela primeira vez o Supremo estava admitindo tributação com alíquotas progressivas sem expressa previsão na Constituição, mesmo com toda a crítica que a doutrina faz ao sistema da progressividade. E o rol de críticas eu vou destrinchar muito detalhadamente ao longo dessa semana que vai seguir agora, nas aulas de IPTU e ITR. Então veja, o STF, ele voltou atrás na posição dele e disse, para o ITCMD eu vou admitir. E aí
consagrou, foi no plenário, votação majoritária, e o plenário disse, cabe ITCMD progressivo. O que é que isso tem a ver com a aula de TBI? É que depois desse precedente do Rio Grande do Sul, do RE 562045, do ITCMD progressivo, fica uma interrogação. Será que o ITBI pode passar a ser também progressivo? Ah, mas tem a súmula 656. Tem, eu sei. A priori a gente tem que cumprir o entendimento da súmula. O Supremo não cancelou a súmula. A priori eu tenho que continuar dizendo que o ITBI é inconstitucional, e é isso que você vai dizer na prova. A alíquota progressiva do ITBI é inconstitucional. Só que a reflexão que eu trago é, na época que se disse que o ITBI era inconstitucional, se disse com base numa crença. Só cabe progressividade se a Constituição autorizar. Só que o Supremo mudou o fundamento. O Supremo disse, olha, agora cabe a progressividade do ITCMD mesmo sem previsão na Constituição. O Supremo contextualizou o caso, interpretou de acordo com o caso concreto e disse, olha, eu entendo que o ITCMD tem algumas particularidades que me permitem acreditar que se fosse para o Constituinte falar, ele diria, para o ITCMD cabe a alíquota progressiva. O silêncio do Constituinte em nada falar sobre progressividade para o ITCMD seria, segundo o Supremo, um silêncio autorizativo da progressividade, um silêncio permissivo. Então o Supremo entendeu que essa progressividade do ITCMD, ao alvedrio, ao arrepio do silêncio constitucional, é autorizada. Isso repercute, óbvio, na discussão do ITBI. Será que o ITBI continuaria inconstitucional se usado com qualidades progressivas? Já que agora eu tenho pelo menos um imposto parecido que é o ITCMD, que o Supremo voltou atrás e por maioria decidiu que cabe a progressividade e não tem previsão na Constituição. Entenderam? Por isso que você talvez encontre artigos, ouça colegas dizendo que a inconstitucionalidade da progressividade do ITBI está em xeque. Está sob júdice. Pode ser que o Supremo volte atrás e cancele a súmula 656. E admita. Eu, em particular, acho que o Supremo vai caminhar para autorizar a progressividade do ITBI. Mas acho que não deveria. Acho que não deveria. O fundamento para autorizar a progressividade do ITCMD foi razoável. O ITCMD foi o que alguns ministros disseram. Eu não posso querer aplicar o mesmo modo de pensar no ITBI, no IPVA, no IPTU e no ITR com o ITCMD. São os 5 impostos reais, correto? Os 5 impostos sobre coisas. 2 impostos sobre aquisição, ITBI, ITCMD, e 3 impostos sobre manutenção de propriedade, IPTU, IPVA e ITR, ok? Nós temos 5 impostos que incidem sobre relações do homem com coisas. 2 impostos sobre aquisições, são os impostos reais de aquisição, ITBI e ITCMD, e os 3 impostos de manutenção de propriedade, IPTU municipal, IPVA estadual e ITR federal. Desses 5, o ITCMD tem algumas particularidades que realmente justificam que a gente trate ele diferente dos outros. Entenda, é que o ITCMD é o único imposto que existe desses 5. Aliás, ele é o único imposto que existe que incide sobre aquisições gratuitas de bens. Observe para você entender. O ITCMD tem algumas particularidades que, ao meu modo de pensar, foi o que fez com que a maioria dos ministros decidissem autorizar a progressividade. São as particularidades do ITCMD, que não se repetem no ITBI. Daí eu creio, vou dizer as particularidades, mas daí eu creio que não se deveria legitimar o ITBI progressivo diante do silêncio constitucional. Deveria se manter inconstitucional a progressividade do ITBI, que por hora é o que se mantém, ainda é o que se mantém. Eu acho que vai cair. Eu acho que o Supremo vai voltar atrás e vai derrubar a súmula 656 e vai autorizar o ITBI progressivo. Mas acho que não deveria fazer isso. Porque os fundamentos para autorizar o ITCMD progressivo só cabem para o ITCMD. Eu não posso querer tratar quem não é igual de uma maneira igual. O ITCMD tem particularidades que fazem com que eu tenha que adequar o meu modo de interpretá-lo para interpretá-lo diferentemente de como eu interpretaria o ITBI. O ITCMD é o único imposto que incide quando a gente adquire gratuitamente coisas. Veja bem, o ITBI incide quando eu estou comprando imóvel. Eu sou onerado para isso. Eu sofro um sacrifício. Olha o imposto de renda, ele incide sobre minha renda, que eu suo, eu trabalho para conquistar. Olha o IPTU, ele incide sobre a minha manutenção de uma propriedade que eu tive custo para adquirir, para manter. O ITCMD não. O ITCMD, ele não, no fundo, aprenda uma coisa, o ITCMD não me onera em nada. Ninguém é onerado com o ITCMD. O EPB, como não, você está maluco? Não.
eu estou ganhando um bem de graça. O imposto é um percentual do valor desse bem. Na verdade, o ITCMD não tira de mim algo que eu tinha, ele diminui algo que eu vou ganhar. O ITCMD é o único imposto que, quando incide, ele não provoca perda, ele apenas provoca uma diminuição do ganho. Então, eu estou ganhando uma casa de graça, velho. É diferente do ITBI, que eu pago para comprar casa. No imposto de renda, para oferir minha renda, eu trabalho, eu suo para oferir a renda. No ISS, eu ralo, eu presto um serviço que me exige dedicação, obrigação de fazer para receber o preço que me remunera. O imposto incide sobre uma riqueza que eu ofiro mediante conta-prestação, suor, trabalho, entrega. O ITCMD não. Se alguém me doa um bem, eu estou ganhando o que eu não tinha, e o imposto vai retirar de mim parte do que eu não tinha e que eu não tive nenhum esforço e suor para ganhar. Então a verdade é que quando o ITCMD incide, ele não onera. O ITCMD não tira de você algo, ele diminui a parcela do que você vai ganhar de graça sem fazer esforço. Daí eu entendo que o Supremo, pelo menos a maioria dos ministros assim, deixou claro, para mim, pelo menos interpretando os votos e os debates, isso ficou claro, que o que prevaleceu para caber o ITCMD com alíquotas progressivas foram dois fatores. Primeiro, tem uma alíquota máxima fixada pelo Senado de 8%. Então ele é um imposto que tem uma alíquota máxima pequena, razoável, 8%. Aqui na Flórida, o ITCMD chega a depender até 50%. A mentalidade aqui do americano é totalmente diferente do brasileiro. Se eu chegar aqui e disser para eles que eu vou deixar minha herança para meus filhos, os caras nem falam mais comigo. Os caras vão dizer, aqui ninguém deixa herança para ninguém. Aqui cada um tem que trabalhar para aprender a dar valor. Um filho de um americano, ele é 50% legítimo. Para com isso. Se o cara testar 50% do que ele tinha, no que sobrar 40% é imposto para o fisco, sobra 10% para os herdeiros. Aqui a mentalidade dos caras é cada um tem que construir o seu patrimônio. Tanto que o ITCM aqui é 32%, 40%, a depender do que seja o bem transmitido, da situação de algumas particularidades da legislação local, 50%, como em vários países da Europa. Qual é a mentalidade? Se você em vida construir um patrimônio, com a sua morte, esse patrimônio tem que ser redistribuído para a sociedade, para que a geração vindoura construa o patrimônio dela, para doutrinar as pessoas para terem prosperidade através de seu empreendedorismo. Então, o ITCM ele funciona com uma função social fantástica, redistribuir a riqueza. Quanto maior é a alíquota do ITCM, maior é a parte da sua riqueza que eu tiro e dou para a sociedade. E a mesma coisa na doação. Se eu quero doar um bem para alguém que eu escolho presentear, contemplar com a doação, eu vou doar. Mas o imposto sobre a doação vai dizer qual é a fração da parcela que vai para a sociedade. Porque na hora que o imposto incide sobre a doação ou sobre a transmissão causa-morte, ele expropria parte daquele bem. Isso vai para o governo, que redistribui em forma de gestão social para todos. O dinheiro dos impostos, custando despesas universais. Então a função social do ITCMD é redistribuir a riqueza social. E infelizmente, em países como o Brasil, a riqueza social se concentra em muito poucas pessoas. Então, por exemplo, quem é que deixa herança? Pobre? Pobre não deixa herança, ninguém permite o que não tem. Herança é uma palavra que só frequenta ambiente de famílias ricas, de classe média e classe média alta. Doação, para você doar, você tem que ter. Pobre não doa, meu amigo, e nem é donatário. Doação e transmissão causa-morte é coisa que acontece na classe média alta. A riqueza não sai daquele feudo. Então, se eu deixo meu patrimônio para meus filhos, que deixo para meus netos, que deixo para meus bisnetos, não sai da minha linha familiar. Essa riqueza não se distribui. E se pela história de um país, como é o caso do Brasil, nosso processo histórico e cultural totalmente deturpado e distorcido, feito por Portugal, colonização de exploração e não de povoamento, a riqueza se concentra em poucos. 80% da riqueza brasileira pertence a 20% das famílias brasileiras. 1/5 da população brasileira possui 4/5 de toda a riqueza social do país. Então essa riqueza não sai daqui. Se o ITCMD fica mais alto, eu tiro mais dessa riqueza na próxima geração e vou dando para a sociedade. E aí, em 3, 4 gerações eu vou redistribuindo essa riqueza e faço um país forte com a boa distribuição de riqueza. Essa é a lógica em países desenvolvidos. O ITCMD alto significa a redistribuição da riqueza. Você em vida fez um império, o imposto quando você morre tira 40%, 50% e redistribui. E quem for herdar, herda no máximo 40%, 50%, 60%. Olha que noção bacana de redistribuição de riqueza e reconstrução de uma sociedade com a riqueza distribuída. Porque se a riqueza é distribuída equitativamente, e sem querer aqui pregar socialismo, não é isso, não é essa a mensagem. Eu sei que você está percebendo que eu estou com nenhum discurso socialista, Cuba, Fidel, Lula, Dilma, nada dessas maluquices radicais socialistas, não é isso não. Mas o que eu estou dizendo é que se eu tenho uma sociedade com riqueza bem distribuída e todos prosperam, essa sociedade é forte, esse povo é forte, esse Estado é forte, a Constituição com certeza é efetiva, a administração funciona, as funções estatais se aplicam. Então o ITCMD ele tem esse papel de quando alguém morre, redividir essa riqueza.
No Brasil, infelizmente, é uma putaria, né, gente? Me desculpa a palavra, uma putaria. O nego botar 8% de alíquota máxima do ITCMD para blindar a elite, porra. O Brasil é o país com a menor alíquota máxima de ITCMD da América Latina. Em países mais pobres que o nosso, o ITCMD é 25%, 20%, para redistribuir a riqueza. Mas a gente não, né? Vê se a alíquota do ITCMD maior ou menor interfere na vida do pobre diretamente. O pobre não deixa herança. A alíquota pequena do ITCMD é para o rico não distribuir para o pobre. A riqueza continua na família, no feudo familiar. E se eu tenho 80% da riqueza brasileira e 20% das famílias, com ITCMD pequeno, essas famílias vão morrendo, as gerações vão sucedendo e a riqueza não vai saindo dali, eu não redistribuo. O imposto não cumpre essa função dele de redistribuir a riqueza. Enfim, então o que eu quero colocar? As particularidades do ITCMD que levaram o STF a dizer, olha, a alíquota progressiva do ITCMD até vai. Porque aumentar a alíquota do ITCMD, eu não estou prejudicando o beneficiário, porque ele não está perdendo algo. Ele está deixando de ganhar, ele vai ganhar menos. Então essas particularidades é que fizeram o STF entender que se o constituinte fosse falar, ele autorizaria. Se ele tivesse que falar, cabe ou não cabe, ele falaria que cabe. ITCMD progressivo. Foi como a maioria dos ministros pensou. Não foi unânime. Tiveram ministros que não concordaram, que disseram que só cabe progressividade se tiver expressa previsão na Constituição. Tudo bem? Bom, então para a prova, ainda vale o entendimento da inconstitucionalidade da progressividade do ITBI, vale a súmula 656, mas vale o precedente do Rio Grande do Sul, vale a progressividade do ITCMD. Tá claro? Isenções. Gente, isenções de ITCMD e ITBI, para serem concedidas, têm que ser feitas por leis específicas locais. Então, se o município quiser dar uma isenção de ITBI, ele tem que aprovar uma lei da Câmara de Vereadores, tem que ser uma lei